Meus futuros concursados, hoje eu vim falar sobre essa prova aqui da IDCAP que eu fiz lá para Aracruz, para o SAAI de Aracruz. Não repare minha cara de cansado porque hoje é sexta-feira, né? Depois de uma semana de trabalho. Em primeiro lugar, eu queria comentar que no dia da prova estava chovendo. E sempre que a gente sai assim para fazer uma prova e vai de moto, não está chovendo, né? Tá clima bom, normal, só que dessa vez a gente foi de moto. Chovendo, tava chovendo bastante aqui na Grande Vitória. Então, assim, o primeiro desafio foi esse, porque foi complicado. Eu achei até que eu não ia. A gente tinha pensado em alugar um carro para ir para Aracruz, só que no final das contas, né, foi tanta coisa, assim, tão em cima da hora que a gente não alugou e foi bom. E por que foi bom a gente não ter alugado o carro? Porque na volta, desde a estátua lá de Ibiraçu até na Serra, gente, era carro e mais carro. O trânsito estava parado, simplesmente isso. E a gente que estava de moto, a gente conseguia passar os carros pelo acostamento, né? Ainda bem, gente, porque senão, ó, eu acho que teria demorado assim, umas 4 horas pra gente chegar aqui. Era muito carro, eu acho que a gente passou mais de 600 carros, pra vocês terem uma ideia. Aí corri um pouquinho assim na pista dupla e depois voltava o engarrafamento. Só que o ruim da gente ir de moto, que eu tô reparando, é que está cansando muito a gente. Então, né, vamos tentar mudar isso da próxima vez. Tô aqui no banheiro do shopping Oriundi. Nossa, chegamos aqui agora quase 11 horas. Pegamos chuva no meio do caminho. Ainda bem que essa jaqueta aqui salvou. Pensa só na loucura que a gente fez, mas eu gosto. Agora eu vou tentar me limpar um pouco, trocar de roupa, comer e fazer a prova. Pensa numa raridade encontrar um banheiro no shopping vazio e ainda cheiroso. Raridade, gente. Só que mesmo. Ai, melhorei na quantidade de arroz? Melhorou. No concurso anterior, eu fiz a prova na escola Misael. Aí, dessa vez, meu marido fez na escola Misael e eu fiz a escola que ele tinha feito a prova anterior. Entrando na sala, né, como sempre, estava lá o nosso gabarito, com a nossa foto, em cima da cadeira. Assim, a gente chegou, tava cansado, né? E eu queria ficar quietinha lá dentro da sala, descansando. Quando eu fico quieta, parada, assim, num lugar calmo, tranquilo, eu descanso. Gente, sentou uma mulher atrás de mim e não parava de falar. Não parava, não parava, não parava. E eu comecei a me irritar com aquilo, sabe? Porque eu tava cansada, eu queria descansar. E a mulher não parava de falar. Sendo que isso deveria ser proibido, né? Na sala, até durante a prova, teve um telefone que tocou um alarme. E a única coisa que fizeram também foi tirar o telefone de dentro da sala. Na minha sala, tinha umas 17 pessoas. Faltaram em torno de umas 14 pessoas. Agora, sobre a prova, são 50 questões e eu achava que era 40. Gente, eu fui pra prova, eu não sabia quantas questões tinha prova. Eu não sabia qual era o tempo de prova, eu achava que eram 3 horas, mas eram 3 horas e meia. Nem isso eu li direito no edital, né? Quando eu faço esses concursos assim, por fazer mesmo, eu nem leio direito o edital, só vou lá fazer a prova. Comecei pelas específicas, como sempre, e eu achei estranho nessa prova aqui todas as questões terem o mesmo peso, peso 2. Só que eu achei muito estranho, porque normalmente as específicas têm um peso maior, né? Mas não, tudo tinha um peso 2, então achei estranho. Quando eu peguei essa prova, eu vi nas específicas questões de administração geral. E eu não estudei administração geral para essa prova, porque no edital eu não vi administração geral. Só que, aí eu pensei, né, fazer alguns recursos, mas eu fui ler direitinho o conteúdo programático e eu simplesmente não enxerguei uma linha. Aqui escondidinho tem noções sobre os modelos de gestão, competência, processos, projetos e resultados. Então, nessa linhazinha aqui, a banca cobrou algumas questões de administração geral, que eu não estudei. Aí ela sempre coloca assim nas questões, gestão, considerando a gestão nas organizações, blá blá blá. Gestão pública, mas eu achei uma sacanagem. Não era o que eu estava esperando pelas provas anteriores, né? Porque sempre vinha lá escancarado, administração geral,
né, aquele conteúdo todo. Teve uma questão aqui também na parte de específicas, a questão 35, que caiu coisa da 8666. E qual é o problema disso? No edital tá pedindo a nova lei de licitações. Eles cobraram a velha. Então eu taquei recursos, se vai adiantar, não sei. Mas eu acertei, né? Mas eu achei muito estranho, então coloquei lá um recurso. No geral, as questões específicas são muito tranquilas. E eu reparei uma coisa. A EDCAP, ela sempre coloca uma primeira frase, dando uma geral sobre o conteúdo da questão. Aí depois ela vem e coloca uma outra frase e continua embaixo, e falando de outra coisa. Normalmente você confunde muito. Tem que reparar, porque normalmente o que ela pede no meio é o que ela quer que você encontre aqui. E não o que ela coloca nem em cima, para iniciar o assunto, e nem o que ela coloca embaixo. Por exemplo, essa questão aqui sobre que a resposta é hierarquização, se você olhar a parte de baixo, você erra, que nem eu errei, né? Eu tinha colocado a primeira opção como hierarquização, depois eu troquei para organograma. E aí eu errei, porque o organograma tá aqui, ó. Tem coisas aqui que se referem ao organograma, mas o que ela quer está aqui. Tem que tomar muito cuidado com essas questões da EDCAP. Tô reparando. Outra coisa que eu já estava esperando que ia acontecer é que essa prova que seria mais difícil que a prova do CREA. A prova feita na capital estava mais fácil do que essas provas de Aracruz. Não sei porquê, mas o interior ela tá cobrando mais conteúdos. E nessa daqui, o que ela cobrou foi português. Gente, o que foi português dessa prova? Que foi muito difícil. Várias questões estavam assim, ó, para você escolher V, V, F. Olha só, essa aqui também, essa. E assim, umas coisas cabeludas, sabe? Eu li isso aqui, meu cérebro já estava cansado. Meu cérebro não queria entender o que eu estava lendo, simplesmente isso. E eu errei ainda. 1, 2, 3, 4. 4 de 10 de português. Errei 4. Errei até conjugação verbal, gente. Que isso? Realmente, assim, essas de português, com essas opções de VF, 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 que estavam bem complicadinhas. Aí depois eu fui para informática. Informática eu acabei me embolando aqui em uma também. E sempre de informática tem que ter um conteúdo novo. A EDCAP é essa. É essa banca. Tem que ter um conteúdo novo. E dessa vez, na minha prova, a questão 28, ela colocou essa questão aqui sobre a numlock. E esse comando da questão aqui, eu simplesmente não entendi. Eu só entendi até a primeira vírgula. De resto eu não entendi nada. Eu chutei a numlock porque eu uso isso no meu trabalho. De vez em quando eu aperto sem querer a numlock e o teclado numérico para de funcionar. E o que ela coloca aqui depois eu não consegui entender se vice-versa. Fui testar essa tecla numlock. E é bom até vocês testarem, porque dependendo do que você escreve, se você apertar as teclas da esquerda, o cursor vai para a esquerda. Mesmo você apertando as teclas de números. E se você apertar as teclas da direita, o cursor vai para a direita. Aí, como sempre, né? Eu deixei de raciocínio lógico pro final. Essas daqui eu fiz assim, de modo aleatório. Eu fui olhando. Não, deixa. Eu tinha certeza que ia cair isso aqui. Eu tinha certeza que ia cair alguma coisa assim de volume, gente. Porque isso aqui não caiu na prova do CREA. Eu pensei, vai cair. Eu decorei a formulinha, tá? Fiz umas questões, ia fazendo uma, voltava, fazia outra e tal. No final, eu garrei nessa aqui, número 15, sobre a idade de Vitor e Pedro, porcentagem das idades. Gente, eu fiz tanta bagunça. Olha, tem cálculo pra tudo quanto é lado, tem cálculo aqui no final. E eu tentava fazer de um jeito, tentava fazer de outro, não dava certo, tentava fazer de um jeito. Aí no final, eu fui lá no banheiro, dei uma relaxada, esperei um pouco. Quando eu voltei, eu li o comando da questão de novo. E aí eu vi que eu não tinha entendido a questão. Olha só, gente, eu tava tentando fazer a questão, tentava. E eu não conseguia.
Mas é porque eu não tinha entendido o comando da questão. Eu pensava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Aí eu fiz rapidinho, fui lá, entreguei a prova, fiquei nas 3 últimas. Não porque eu demorei a terminar, eu terminei, faltava uns 40 minutos para terminar o horário, mas aí já tinha saído muita gente, né? Então eu fiquei lá esperando as 3 últimas. As outras 2, no caso, né? E pela primeira vez na vida, pela primeira vez na vida, eu gabaritei raciocínio lógico. Gabaritei, gente, pela primeira vez na vida. Assim, as questões estavam relativamente simples nesse aqui. O que pegou nessa prova foi português. E eu gostei, assim, pela primeira vez, sabe? Gabaritando raciocínio lógico. No início do ano, lembra que eu gabaritei português. Português da Consulplan. Agora foi raciocínio lógico. Ainda tem que gabaritar outras matérias. Eu nem lembro quantos pontos eu fiz. Ah, tá. 72 pontos. Essa foi minha pontuação final. Bom, esse foi o resumo, assim, do que aconteceu, do que eu achei dessa prova. Tô esperando agora o resultado, né, pra ver a média, assim, das pessoas, como é que foi e tal. E eu ainda vou fazer um vídeo mostrando essa prova e vou fazer um vídeo falando, na verdade, sobre as provas que eu já fiz esse ano, porque todas que eu fiz esse ano praticamente eu passei. Eu quero fazer um vídeo desmistificando algumas coisas também, sabe? Então, até a próxima.